Pessoal, mais uma vez vamos continuar agora. Se eu não me engano é a quarta aula, ok? Vamos falar sobre o anticristo, né? Há pelo menos 5 descrições do anticristo na palavra de Deus. Nós vamos ver cada uma delas e, claro, dividindo, né, em partes dos nossos vídeos. Em Daniel capítulo 7, versículo 19 a 25, nós vamos ler agora. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ok? Essa é a passagem a qual nós lemos agora, ok? Daniel 7, do 19 a 25. Então nós vamos falar sobre o pequeno chifre que está descrito aqui. O anticristo é esse pequeno chifre que se levantará. O império do anticristo será uma espécie de extensão do império romano, renascido, ressurgido nos últimos dias, como eu havia dito lá atrás. O anticristo ele governará sobre o império romano ressurgido nos dias da grande tribulação. Nós vamos falar depois sobre a grande tribulação. Ele perseguirá os judeus e os cristãos que estiverem aqui na terra durante o seu reinado, ok? Então, aqui no capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, versículo 22, fica claro a respeito disso que eu falei, né, que ele perseguirá os judeus e os cristãos que estiverem aqui na terra naqueles dias, né? E então o império do anticristo será formado por 10 reis, que também pode representar 10 sistemas diferentes de governo. Dentre os 10 governantes, um governa mais de um país, né? Na verdade, são 10 reis que estarão governando todo o mundo, né? O mundo inteiro naqueles dias, nos dias que virão. Claro, esses 10 reis são representados pelos 10 chifres e também pelos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Por isso que é uma linha do tempo, você tem que entender passo a passo. Daniel 7, 24, né, fala: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ele abaterá a 3 reis. No início será 10 reis, mas quando o anticristo se levantar, ele abaterá 3 entre os 10. No final será apenas o anticristo e mais 7. Anticristo mais 7. De acordo com Apocalipse 13, versículo 1, a besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Daniel 7, 20 também descreve isso, a mesma coisa. Ok? Então, o chifre tem olhos de homem, simbolizando que de fato é um homem. Um daqueles chifres proferirá blasfêmia contra o Altíssimo, contra Deus.
O anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus e contra qualquer forma de culto, proferirá palavras insolentes e blasfemas contra Deus. Lembra que eu li 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala justamente sobre isso, aqui em Daniel também fala. Naqueles dias o arrebatamento já terá acontecido e, consequentemente, ele terá que dar exaustivas explicações sobre o ocorrido, sobre o que está acontecendo naquele momento. Então, os cristãos que não foram arrebatados serão entregues nas mãos do anticristo. Nós lemos aqui, né? Eles sofrerão toda sorte de perseguições por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio, que será a grande tribulação. Ele cuidará de mudar os tempos e a lei. Isso aqui não só pode se referir aos judeus. Daniel ele está se referindo à lei de Moisés. Aqui está ligado aos judeus e à lei de Moisés, porque os judeus eles esperam Jesus vir até hoje. Eles não acreditaram que Jesus veio. Eles esperam, quem vai vir vai ser o anticristo. Então os judeus ainda seguem a lei de Moisés. Eles não seguem o Novo Testamento da Bíblia, eles seguem o Velho Testamento. Então eles vão mudar a lei, significa que a lei de Moisés será revogada. O anticristo é esse pequeno chifre que se levantará, como eu disse. O império do anticristo ele será uma espécie de ressurreição do império romano nos últimos dias. Também eu disse isso, ok? O príncipe, Daniel 9, 26, fala a respeito do príncipe. E eu creio que também vamos parar aqui para que não fique tão grande o vídeo. Aí nós vamos dar continuação falando sobre o príncipe em Daniel 9, do 26 ao 27, ok? Então só mais um momento, aguarda aí, ok? Tá? Eu creio que você está ficando claro, você está entendendo.